Seja bem-vindo ao Mentes que Brilham. A Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto e uma empresa americana estão a desenvolver um projeto de produção de adjuvantes para vacinas profiláticas. Os adjuvantes têm um papel fundamental na resposta imunitária provocada pelas vacinas, incluindo algumas contra o SARS-CoV-2. Eu estive no Centro de Biotecnologia e Química Fina para conhecer melhor este projeto. Em tempos de pandemia, mais uma solução inovadora no desenvolvimento de novas vacinas, com foco para a vacina da Covid-19. João Carlos Fernandes, muito obrigada por nos receber aqui no laboratório da Universidade Católica. Eu começava a nossa conversa por explicar o que é um adjuvante. Pelo que percebi, um adjuvante é uma substância usada para aumentar a eficácia de novos medicamentos. E este, no fundo, acaba por ser um bocadinho o vosso grande desafio. Um adjuvante ecologicamente sustentável, mais barato. O papel dos adjuvantes e agora com um enfoque especial no combate à pandemia. Um adjuvante não é mais do que um ingrediente que é usado na maioria das vacinas, se não todas, para ajudar a aumentar a eficácia desta vacina, ou seja, estimula, gera uma resposta do sistema imune ao antigénio, seja um antigénio para o SARS-CoV-2 ou para a Covid-19, seja um antigénio relacionado com a varicela, com a poliomielite, etc. De várias vacinas que já conhece. Um dos problemas que nos fez levar esta tecnologia em frente e esta investigação tem a ver, exatamente como disse, com a falta de antigénios sustentáveis, escaláveis e com ação limitada. Sim, de forma resumida, posso lhe dizer que os 3 adjuvantes usados na maioria das vacinas que conhece, ou são, por exemplo, no caso do esqualeno, não são sustentáveis, são extraídos essencialmente do fígado de tubarão-martelo, e isso tem uma série de constrangimentos, como deve imaginar. Ou são os sais de alumínio, que são os adjuvantes mais usados. Estes sais de alumínio são ótimos, apesar da sua ação ainda não estar bem descrita, mas tem um problema que é a falta de capacidade de mediar uma resposta imune para patogénios intracelulares, ou seja, vírus, neste caso. E depois também temos o problema do escalável, porque é relativamente fácil desenvolver adjuvantes para a produção de 1, 2, 10, 100 milhões de vacinas sazonais, mas quando estamos perante uma pandemia, uma epidemia, como neste milénio já tivemos bastantes, como o Zika, o Ébola, o SARS-CoV-1, H1N1, em que, por exemplo, no caso de Zika e SARS-CoV-1, chegamos ao final da epidemia sem ter uma vacina desenvolvida. Porquê? Porque há falta de recursos escaláveis, sustentáveis, já pré-preparados para desenvolver essas vacinas. E neste caso, a parte de sustentabilidade e escalável é extremamente, é um core deste projeto, porque nos permite ter um adjuvante pronto para uma situação urgente de pandemia. No espaço de 2, 3 meses temos o suficiente para usar em centenas de milhões de doses de vacinas. E, ao mesmo tempo, tem um papel bastante interessante, que é a capacidade de diminuir entre 100 a 1000 vezes a necessidade do antigénio usar, ou seja, numa quantidade de antigénio que dava para produzir 10 ou 20 milhões de vacinas, conseguimos produzir acima dos 200 milhões. Vocês conseguiram isolar algumas moléculas com pureza elevada e com capacidade de estimular a resposta imune do ser humano. Podemos dizer que é assim que tudo começa? Sim, o cenário é esse. Na realidade, também juntamos aqui um bocado um breakthrough que tivemos. Nós trabalhamos num projeto mais amplo, que é o projeto Alchemy, em parceria com a Amiris, e onde usamos algumas das moléculas e alguns dos resíduos que eles produzem para tentar desenvolver novos produtos, no meu caso na área da biomedicina e da dermatologia. Um destes compostos, que é uma mera levedura, que é usada, há leveduras usadas para a produção de cerveja, para a produção do pão, etc. Numa dessas leveduras conseguimos isolar um composto que demonstrou propriedades imunoestimulantes, ou seja, exatamente o que se procura como base para um adjuvante de vacinas, é que estimula o sistema imune. E levámos esta investigação um pouco mais além e depois, por acaso, numa conversa com um grupo americano, um instituto chamado IDRI, é o Instituto para Desenvolvimento de Doenças Infecciosas, Investigação de Doenças Infecciosas,
eles demonstraram algum interesse nesta molécula que nós conseguimos isolar, como bem disse, a partir desta levedura específica. Eu posso-vos mostrar aqui o que é que nós recebemos do lado da Amiris. Nós recebemos uma spent yeast, ou seja, uma levedura que é usada em processos fermentativos, era considerado um resíduo industrial. Depois, por uma série de processos, vamos refinando, vamos separando a levedura em si, depois obtemos a parede celular e depois, por uma série de processos extrativos, cujo processo está neste momento em processo de patente, já foi submetida, conseguimos obter umas glucanas com uma pureza acima dos 99,9%, o que é ótimo e que para nosso conhecimento é único até hoje e para conhecimento também do tal instituto que de acordo com a ideia deles já desejavam experimentar estas moléculas há mais de 10 anos, quando isto tudo começou por uma iniciativa do Obama, que era desenvolver utensílios ou elementos ou uma caixa de ferramentas que ajudasse a fazer frente ao patogénio X que poderia aparecer nos próximos anos, como apareceu agora o SARS-CoV-2 e como poderá nos próximos anos ou décadas aparecer outros iguais ou ainda mais terríveis, entre aspas. Passando esta primeira fase, há mais 3 fases do projeto. Exato. A partir do momento que obtemos as moléculas com este grau de pureza, precisamos de compreendê-las um pouco mais, porque o que há na literatura não nos permite concluir grande coisa, porque nunca conseguiram chegar a este nível de pureza. Então temos uma segunda fase, que é uma análise das propriedades imunoestimulantes e como é que ela interage com o antigénio do SARS-CoV-2, neste caso com a proteína Spike. Uma terceira fase que está a ser levada a cabo neste momento pelo IDRI, que é o desenvolvimento de novas formulações incorporando o antigénio em causa e diferentes glucanas que nós temos vindo a desenvolver, desde emulsões, a lipossomas, a mesmo conjugação com sais de alumínio, e depois uma quarta fase, que será em parceria com a Faculdade de Medicina de Coimbra, que são os estudos in vivo com animais, onde vamos analisar o poder imunoestimulante e o impacto da adição das glucanas a estas formulações para vacinas profiláticas para a Covid-19. Inicialmente este projeto até foi pensado para outra pandemia, que era a H5N1, de acordo também com as necessidades da IDRI. Depois aproveitamos, entre aspas, um pouco a situação da pandemia do SARS-CoV-2 e foi uma forma de conseguirmos também ter financiamento de forma mais rápida e, entre aspas, mais fácil para levar a cabo esta investigação. No entanto, continuamos também a levar em paralelo a investigação para o uso dos glucanas como adjuvante para uma vacina para H5N1. E de uma forma mais abrangente também levamos a cabo outro tipo de investigação que já ocorre, já não é aqui, que é o desenvolvimento por parte da Amiris de esqualeno sintético para substituir o esqualeno que se usa dos tubarões neste momento e que também já está em desenvolvimento e em ensaios clínicos para, por exemplo, uma vacina para o Zika, que ainda não existe, com base neste esqualeno sintético. Assim, deixamos os tubarões descansadinhos no fundo do oceano. Como percebemos, este projeto nasce de uma parceria entre a Universidade Católica e a empresa Amiris. Miguel Barbosa, muito obrigada também pela sua disponibilidade para estar à conversa connosco. E começando aqui com um papel que eu considero que é um papel relevante por parte da empresa. Para além de, no fundo, serem os promotores deste projeto, vocês também têm um background, nomeadamente, se o podemos dizer, um papel muito relevante na medida em que estas moléculas de que eu falava há pouco são obtidas a partir de uma levedura que foi desenvolvida por vocês. Sim, a Amiris tem vários anos de experiência na fermentação deste tipo de molécula, na sua purificação para vários produtos finais. Portanto, é uma tecnologia na qual somos líder de mercado. A Amiris tem cerca de 15 anos e é a única empresa de biotecnologia a fazer este tipo de processos à escala industrial, com operações industriais relevantes e quantidades muito relevantes do ponto de vista industrial. Quando falamos de biotecnologia sintética, há muita coisa a acontecer no mundo todo, mas à escala industrial a Amiris tem ainda uma vantagem muito grande no time to market que teve relativamente ao resto das empresas. Há pouco eu já falava das vantagens ao nível da sustentabilidade, também ao nível de preço, porque a ideia é criar um adjuvante barato. Sim, de baixo custo e que seja sustentável. Nós conseguimos criar o esqualeno em quantidades industriais a um preço muito competitivo relativamente ao que é necessário, ao custo económico e ambiental
que implica obter a mesma molécula a partir do óleo de fígado de tubarão, porque é preciso todo um processo logístico de captura, de transformação do material, enquanto a nossa operação é uma operação de fermentação muito simples, digamos assim. O segredo está no desenho da levedura, depois a operação de fermentação a nível industrial, embora tenha alguma sensibilidade, mas nada de desafios extraordinários, e portanto conseguimos oferecer o produto em quantidade e a um preço muito mais competitivo. E entrada no circuito farmacêutico, há alguma data que se possa apontar? Estamos a falar de duas questões. Uma questão é criar uma plataforma para o desenvolvimento rápido de vacinas por RNA a partir do esqualeno semissintético, e aí estamos a falar de um horizonte que pode ter até 2022. Nós estamos à procura de apoio em Portugal para fazer esses testes e esses desenvolvimentos finais e todos os testes clínicos em Portugal, e aí poderíamos estar a falar de 2022. Quando falamos do coadjuvante das beta-glucanas, estamos a falar de um prazo mais alargado, porque os testes farmacológicos que são necessários são ainda maiores e mais robustos, porque é um ingrediente que não é conhecido e não é trabalhado, enquanto o nosso esqualeno pretende substituir um ingrediente que já está, digamos assim, do ponto de vista regulatório resolvido. A questão das glucanas é nova para a indústria e, portanto, vai demorar mais algum tempo do ponto de vista das barreiras regulatórias e de todos os testes que são necessários fazer. Ainda com os olhos postos no futuro, vocês ponderam instalar uma unidade de produção do adjuvante no futuro a ser usado em vários tipos de vacinas? É uma possibilidade séria e é uma possibilidade que possa ser feito em Portugal. Nada está decidido, as conversas são ainda preliminares e eu não queria neste momento também estar a falar muito sobre o assunto, porque são decisões que são tomadas nos Estados Unidos, mas em que Portugal, pela qualidade de mão de obra, pela qualidade de conhecimento científico que tem e pelas condições de investimento que, se quiser, pode proporcionar, tem evidentemente uma boa hipótese de vir a ter que esse investimento seja cá feito. Miguel Barbosa, muito obrigada também pela sua disponibilidade. É mais um exemplo de ciência e inovação marca Portugal no combate à pandemia. Conhecemos agora o trabalho de investigadores da Faculdade de Medicina do Porto para ajudar a melhorar tratamentos de lesão do ombro. A equipa criou a primeira classificação internacional de uma importante estrutura do ombro. É minha convidada, Maria João Leite, a quem agradeço a disponibilidade. Pedi-lhe que nos explicasse esta descoberta. Sei que concluíram que o formato do processo coracoide, penso que é assim que se diz e penso que é a estrutura óssea da omoplata, está relacionado com a ruptura do tendão. Pode ser este o ponto de partida da nossa conversa? Olá, bom dia. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É sempre bom termos o nosso trabalho reconhecido. Sim, o que nós descobrimos, na verdade, foi que a coracoide pode ter várias morfologias e que quanto mais fechada ou quanto mais agudo for o ângulo coracoide, maior é o risco de lesões do tendão que se situa por trás dessa estrutura, que é o tendão subescapular. A nossa classificação vai nos ajudar a identificar doentes que estão em maior risco e, portanto, podermos fazer um tratamento preventivo, ou, por outro lado, doentes que já têm esta patologia, podermos proteger a sutura do tendão, fazendo também um procedimento ao nível da coracoide, alterando um bocadinho a sua forma. Este tipo de lesão, esta lesão do ombro, é uma lesão frequente? Uma das particularidades da lesão do subescapular é que, ao contrário das outras lesões do ombro, os exames de diagnóstico não são tão bons, ou seja, há muitos doentes que podem ter esta lesão e não estar diagnosticada. Daí a importância também de sabermos estes fatores de risco, mas cada vez mais estamos alerta para a presença destas lesões que parecem cada vez mais frequentes. Desenvolvendo aqui um bocadinho melhor esta ideia, em termos práticos, com esta descoberta, os médicos podem saber quais são os doentes que têm mais probabilidades de desenvolver as rupturas do tendão? Exatamente. O objetivo é, permitindo aos ortopedistas, através da avaliação dos exames do doente, neste caso da ressonância,
identificar doentes que têm maior risco de ter lesões do tendão subescapular. É o principal objetivo. Por outro lado, também pode ajudar o cirurgião no procedimento cirúrgico, no fundo, mais adequado para cada paciente. Exatamente. Se nós pré-operatoriamente identificarmos que este seria um doente de risco para lesões deste tendão, intraoperatoriamente podemos, adicionalmente a outros procedimentos, juntar um procedimento que é a coracoplastia, em que alteramos um bocadinho a forma da coracoide para protegermos o tendão subescapular. Já falamos aqui nisto, mas queria que me desenvolvesse um bocadinho melhor esta ideia e a importância desta classificação, desta descoberta ter resultado na primeira classificação para o formato de coracoides. Porquê que isto é importante em termos de distinção, digamos assim, e também em termos médicos? Para quem não é da área? Então, a estrutura da coracoide é muito variada. A importância da classificação vai-nos permitir estratificar os doentes em três grupos, de acordo com o risco das lesões deste tendão. Em doentes com uma coracoide mais plana, em que o risco é baixo, uma coracoide curva, em que o risco de lesão é intermédio, e uma coracoide tipo um gancho, em que o risco de lesão do tendão é bastante elevado. Para além de permitir individualmente a cada ortopedista identificar os doentes em risco e permitir-nos tratar melhor estes doentes e eventualmente até identificar doentes que têm uma lesão não diagnosticada nos exames, vai permitir também o facto de termos uma classificação, permitir a comunicação entre ortopedistas, tanto para discussão de casos ou para futuros trabalhos científicos, permitir uma comunicação melhor e standardizada, porque até a nossa classificação ter sido lançada, não havia nenhuma classificação que permitisse descrever o formato da coracoide. Portanto, a partir de agora já temos uma classificação para utilizar, que não só nos dá a ideia da anatomia daquele doente, da anatomia do ombro, ao mesmo tempo que nos dá uma ideia do risco de lesões do subescapular daquele doente. No âmbito deste estudo foram avaliados, analisados doentes, exemplos de doentes do Hospital de São João, exames com doentes que tenham este tipo de lesão do tendão. Para termos uma ideia, qual foi a amostra? Quantos doentes foram, ou quantos exames foram analisados? A primeira parte do nosso trabalho realmente incluiu 232 doentes, dos quais tínhamos um grupo de controlo, ou seja, doentes sem lesão, e um grupo de estudo, os doentes que teriam as lesões do tendão. Adicionalmente, nós continuamos este estudo que se insere no projeto de doutoramento e neste momento temos uma amostra de 330 doentes, que inclui na mesma um grupo de estudo e um grupo de controlo, sendo que o grupo de estudo corresponde a cerca de metade do grupo total. Portanto, cerca de 150 doentes têm lesões do subescapular, rupturas ou inflamação, enquanto que o resto, que é o grupo de controle, tem ressonâncias normais. Maria João Leite, muito obrigada pela sua disponibilidade. Já o dissemos e apenas de referir que as conclusões deste vosso trabalho já foram partilhadas com a comunidade científica, com a comunidade médica, numa revista da especialidade. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Adeus, obrigada. E a ciência continua a dar resposta no combate à pandemia e um dos grandes desafios dos cientistas vai ser planear Portugal a partir deste momento. Na rubrica Contributos da Ciência para a Recuperação do País, hoje ouvimos Raquel Ceruca. A investigadora do IPATIMUP não tem dúvidas de que a aposta e o investimento na ciência são fundamentais para o futuro. Eu acho que os cientistas têm uma capacidade espetacular de planear e planear o que vai ser Portugal a partir daqui. Nós vamos ter financiamentos elevadíssimos que vêm da Comunidade Europeia e eu espero que a aposta na ciência seja clara, seja realmente uma aposta significativa, que se aposte
na resolução de dar um estímulo aos cientistas que querem fazer transferência para a área, por exemplo, da indústria, que se criem indústrias inovativas, que se criem novas perspectivas para os jovens, que se apoiem os jovens em termos de a sua capacidade imaginativa e criativa, que é imensa, que se criem novas oportunidades. E acho que nós temos um corpo de gente jovem e gente madura com imensa qualidade. E é preciso apostar neles, mas apostar neles a sério. Não é dizer que se aposta e não fazer absolutamente nada que demonstre essa aposta. Olha, a ciência é fundamental para fazer um país moderno. Ou seja, um país que é capaz de se adaptar, um país que é capaz de enfrentar as dificuldades e um país que é capaz de se inovar. Portanto, eu acho que estes aspectos de educação que os cientistas têm, dá-lhes uma resiliência, uma endurance para enfrentar problemas. E realmente, sem ciência, o país não se inova, não se adapta, não se readapta, não dá o salto, etc. Foram inúmeras equipas que trabalharam profundamente e aceleradamente para conseguir dar resposta neste período. As palavras de Raquel Seroca, cientista do IPAT-IMOP, e assim termina o nosso programa. Já sabe, regressamos na próxima semana a falar de ciência, a falar de investigação com as novidades neste mundo inovador. Fique na companhia do Porto Canal, fique bem.